Amém? Bom dia a todos. Vamos começar cantando a Deus com todo o coração. Amém? Canção, ó Deus Senhor. Ó Deus Senhor, te louvamos por ser nosso Criador. Ó Deus Senhor, te louvamos por ser nosso Criador. Ó Deus, quão grande é o seu nome. Ó Deus, quão grande é o seu nome. Poderoso e fiel, ó Deus maravilhoso. Ó Deus Senhor, te louvamos por ser nosso Criador. Ó Deus Senhor, te louvamos por ser nosso Criador. Ó Rei dos Reis e grande Senhor, quão grande é o seu nome. Ó Rei dos Reis e grande Senhor, quão grande é o seu nome. Poderoso e fiel, ó Deus maravilhoso. Sempre novas forças, voa nas alturas como águias. Nunca perdem suas forças, correm, correm, não se cansam. Juntos se alegram, juntos cantam. Os que confiam no Deus eterno, recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias. Nunca perdem suas forças, correm, correm, não se cansam. Juntos se alegram, juntos cantam. Porque o Eterno criou o mundo inteiro e o governa em todos os tempos. Rei não se cansa e não fica fatigado, e ninguém pode medir o seu saber. Até os jovens se cansam deste mundo, e os moços tropeçam e caem. Até os jovens se cansam deste mundo, e os moços tropeçam e caem. Mas confiam no Deus eterno, recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias. Nunca perdem suas forças, correm, correm, não se cansam. Juntos se alegram, juntos cantam. Porque o Eterno criou o mundo inteiro e o governa em todos os tempos. Ele não se cansa e não fica fatigado, e ninguém pode medir o seu saber. Até os jovens se cansam deste mundo, e os moços tropeçam e caem. Até os jovens se cansam deste mundo, e os moços tropeçam e caem. Mas confiam no Deus eterno, recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias. Amém! Canção, Senhor Poderoso. Senhor poderoso, Senhor poderoso, Senhor poderoso, Senhor poderoso. vou amar, amar, amar a ti, Vou amar, amar, amar a ti. vou amar, amar, amar a ti, Vou amar, amar, amar. vou pregar, Batizar, dedicar cada dia a ti. Vou pregar, batizar, dedicar cada dia a ti. Senhor poderoso, Senhor poderoso, Senhor poderoso, Senhor poderoso. vou servir, servir, servir a ti, Vou servir, servir, servir a ti. servir a ti, Vou servir, servir, servir. Vou pregar, batizar, dedicar cada dia a ti. Vou pregar, batizar, dedicar cada dia a ti. Senhor poderoso, Senhor poderoso, Senhor poderoso. vou cantar, cantar, cantar a ti, Vou cantar, cantar, cantar a ti. cantar, cantar, cantar a ti, Vou
cantar, cantar, cantar. Vou pregar, batizar, dedicar a cada dia a ti. Vou pregar, batizar, dedicar cada dia a ti, Senhor poderoso, Senhor poderoso, Senhor poderoso. vou viver, viver, viver por ti. Vou viver, viver, viver por ti. Vou pregar, batizar, dedicar cada dia a ti. Vou pregar, batizar, dedicar cada dia a ti, Senhor poderoso. Senhor poderoso, Senhor poderoso, Senhor poderoso, Senhor poderoso, Senhor poderoso, Senhor poderoso, Senhor poderoso. Amém. Igreja! Então estamos animados de estar aqui reunidos como família física, mas hoje em especial como família virtual. Queria compartilhar, eu e minha incrível esposa Bia, a gente queria compartilhar uma escritura com todos vocês para animar essa manhã de cada um de nós. Aqui em Salmo 27, versículo 4, a Bíblia fala: uma coisa pedi ao Senhor. Então, o que você pediria para Deus agora, prestes a entrar em fase roxa na pandemia? Olha o que o salmista pede. É o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, mesmo hoje, mesmo na fase roxa, fase vermelha, não importa a cor. Uma coisa, a cor da fase. Uma coisa o salmista queria: viver na casa do Senhor. E o versículo 5 é incrível. Aqui fala: para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então é verdade, irmãos, que o mundo agora tem mais medo ainda. Sim, tivemos um pouco mais de abertura na pandemia, agora voltamos a uma fase mais estrita, por isso a gente está aqui fazendo culto virtual 100% mais uma vez. Gostaríamos de estar lá semipresencialmente, com máscaras, álcool gel, mas é incrível estar aqui, porque essa escritura ajuda a gente a entender que a nossa segurança não vem de estar em casa, confinado, isolado, não vem das máscaras, ainda que tudo isso seja importante e queremos ser responsáveis também como igreja, mas a nossa segurança vem de Deus. Por isso a gente está aqui para adorar a Deus essa manhã. Eu queria deixar a minha esposa compartilhar. Sim. Bom dia, mulheres. Então, essa semana foi o Dia Internacional das Mulheres, então queria desejar um feliz Dia Internacional das Mulheres, mas também compartilhar desse salmo que é tão especial, porque eu imagino que o salmista, ele estava se relembrando que era mais importante para ele, que era realmente focar no relacionamento dele com Deus, e o quão importante ele é poder expressar para Deus o que é mais importante, que é viver na casa do Senhor todos os dias da vida dele, mesmo em dias de adversidade, lembrar qual é a segurança e o refúgio dele. E ele estava escrevendo isso para relembrar ele mesmo, assim como a gente está lendo isso, para se relembrar nesse dia e todos os dias também. Amém, que incrível! Então, hoje vamos ter a oportunidade de ouvir Renato Tria pregar a palavra. Sim. Ao vivo, tá bom? É ao vivo aqui o culto. As canções são gravadas, mas estamos ao vivo. Vamos ter boas notícias com Miguel e Mirna. E é isso, vamos estar animados, família. Sim. Deus vai ser glorificado hoje, seja presencialmente, semipresencialmente, virtualmente. E eu e a Bia queremos desejar a vocês um bem-vindo à Igreja Cristã Internacional de São Paulo. Vamos fazer uma oração para o nosso Deus. Querido Deus e Pai, obrigado por nos dar mais uma manhã de vida. Pai, obrigado por cuidar de nós como igreja. Cuidar fisicamente,
dos discípulos. Por favor, eu oro que possamos ter uma vacina o quanto antes, poder voltar 100% presencialmente, não vemos a hora. Oramos para que essa fase roxa possa ser o mais temporário possível, possa terminar agora em março já, Pai, não se estender mais. Oramos pelas pessoas que têm ficado doentes, talvez familiares, amigos nossos. Oramos que as pessoas possam sair da UTI, possam sair dos hospitais e poder buscar o Senhor, que é o mais importante. E é isso que queremos fazer hoje, Pai. Abençoe esse culto, esteja com a conexão da internet, mas mais do que tudo, esteja com os corações de cada um assistindo o culto essa manhã. Esteja com os nossos corações, que possamos tomar decisões baseadas na Bíblia e no que ela ensina. Pai, por favor, possamos sair mais animados aqui hoje do que quando entramos. Obrigado por tudo, te amamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Temos boas notícias de igrejas ao redor do mundo. Então hoje eu vou compartilhar boas notícias, começando com nossa igreja lá em Guam. Ok, temos, na verdade, a boa notícia ali é que é de uma nova irmã chamada Carissa. Uma incrível história. Ela começou um ano, é uma adolescente, começou o ano orando a Deus e fez um jejum de 1 mês sozinha. E ela começou orando, começou jejuando, só para ter um novo começo com Deus. E olha só, que incrível Deus. Deus viu o jejum dela, Deus enviou uma discípula para compartilhar a fé. E o último dia do jejum, ela foi para o culto especial que eles tinham lá em Guam. O título do culto esse dia, Um Novo Começo. Uau! Então ela começou, uma adolescente, começou a estudar a Bíblia e ela foi bautizada a semana passada. Essas são as boas notícias de Guam. Amém! Incrível! Boas notícias de São Francisco, Califórnia. Vamos, São Fran! É incrível porque aqui na Bahia, Deus está aumentando a igreja incrivelmente. Cada região foi frutífera essa semana. Uau. Deus está abrindo as comportas com bautismos de adolescentes. As irmãs universitárias estão estudando a Bíblia com Ashley e ela foi batizada esta semana. Vamos, Ashley. Mas também nas semanas seguintes vão chegar mais batismos de adolescentes. E na região de São José, eles fisgou um peixe grande com Anastácio. Uou. Anastácio é um jovem com 5 talentos. Até também ele tem uma música ótima no Spotify. Vamos, A oração que ele se torne um profeta poderoso um dia. Também é na região de São Francisco com os Sardoques, liderando poderosamente, bautizaram um incrível universitário Lawrence a semana passada. E finalmente, algo tão especial, é sempre muito bom ver famílias unir-se, onde 2 irmãs físicas se tornaram 2 irmãs espirituais. Com o bautismo de Ogechi, que é a irmã de Shinheri, que ela implantou a igreja lá na região Contra a Costa, imediatamente bautizou a sua irmã. Muito bom, boas notícias de São Fran lá. Ok, vamos para Boston, nos Estados Unidos. A igreja de Boston, eles tinham uma campanha em fevereiro. O título da campanha foi Um Fevereiro Frutífero. E eles foram frutíferos, mas a última semana foi bem especial. A última semana de fevereiro. Na terça, eles bautizaram adolescente. Uau, tem muitos adolescentes sendo bautizados ao redor do mundo. Vamos, Supernova! Então, na terça, foi um adolescente sendo bautizado. Tem outro bautismo na quinta. E não só isso. O domingo, eles tinham 5 bautismos. Uau. Então, 7 dias, 7 bautismos na última semana de fevereiro em Boston.
Orem por eles, eles querem ter 130 membros da família lá em Boston. Vamos lá. E finalmente nós temos uma ótima notícia. Esta sexta-feira foi muito especial no Devocional Universitário, onde nós celebramos a nossa irmã Débora Moraes, onde ela vai ser enviada a Campinas como uma missionária. Ela é uma irmã especial para todos nós, vamos a sentir muito sua falta, mas também estamos muito animados de ver como Deus vai seguir mudando poderosamente em sua vida. Vamos a mandar um mensaginho para animar a nossa incrível irmã agora que está em Campinas. Vamos, Débora. Então, agora vamos terminar, vamos fechar as boas notícias com boas notícias de Manila, Filipinas. Amém. Olá, irmãos, tem uma notícia incrível para dar para todos vocês. Isso vai aumentar muito a fé de vocês. Olha o que Deus fez usando minha vida. Na verdade, Deus pode usar a sua vida também para fazer grandes coisas. Presta atenção. No dia 7 de fevereiro, recebi um chamado para amizade no Messenger do Facebook. Seu nome era John V. Ele se apresentou como um membro da Igreja de Cristo. Pensando que se tratava de alguém da ICOC, eu fiz alguns questionamentos, mas ele não soube responder. Foi então que John me disse ser um membro da Igreja de Cristo e então entendi que talvez fizesse parte da Igreja de Cristo denominacional. Disse que eu tinha 28 anos na fé e ele me disse que tinha 24 anos na fé e que por 21 anos era pregador do Evangelho. Uau, fiquei surpreso com a sua alegria em me conhecer, especialmente quando vi que ele tinha um coração alegre, sedento pela palavra de Deus. E aí então eu perguntei para ele que tal você conhecer os discípulos, o que acha de se juntar a nós? E ele me disse, sim, eu gostaria, mas eu não tenho meios para isso. Bom, depois de procurar nas páginas da Igreja das Filipinas, eu encontrei Blendy, um irmão de uma das igrejas das Filipinas, e esse irmão conversou comigo e com John V e nos apresentou a John Monegro, que é o líder da igreja de Manila, nas Filipinas. E então, a partir daí, John amou John V pela igreja de Manila. John V resolveu animar-se, consertou seu carro quebrado, pois são muito necessitados. Aí ele viajou com sua esposa por 12 horas para conhecer John e os irmãos da igreja de Manila. Um ato de fé e de amor a Cristo que me surpreendeu. Bom, por semanas intensas de estudos, depois estudos bíblicos com os irmãos Ricky e John Monegro, domingo passado, dia 7 de março, John V e sua esposa foram batizados. Irmãos, hoje é um dia muito feliz para todos nós e para Deus, porque não importa onde estamos, Deus nos usa para fazer discípulos em qualquer lugar do mundo. A Ele seja sempre toda a glória. Amém. Amém? Mais uma canção antes da pregação, Tomado pela Mão. Tomado pela mão de Jesus eu vou. Tomado pela mão de Jesus eu vou. Tomado pela mão de Jesus eu vou. Por onde for. Tomado pela mão de Jesus eu vou. Tomado pela mão de Jesus eu vou. Tomado pela mão de Jesus. Em seu amor, em seu amor. Se Jesus te disse amigo, deixa tudo e vem comigo. Toma Cristo de mãos limpas e nele vai, nele vai. Eu te levo, disse amigo, a um lugar, ao reino comigo, onde tudo é mais alegre e mais feliz. Tomado pela mão de Jesus eu vou. Tomado pela mão de Jesus eu vou. Tomado pela mão de Jesus eu vou. Por onde for. Tomado pela mão de Jesus eu vou. Tomado pela mão
seu amor. Se Jesus te disse amigo, deixa tudo e vem comigo. Toma Cristo com mãos limpas e nele vai. Eu te levo, disse amigo, a um lugar, ao reino comigo, onde tudo é mais alegre e mais feliz. Tomado pela mão de Jesus eu vou. Tomado pela mão de Jesus eu vou. Tomado pela mão de Jesus eu vou. Por onde for, por onde for. Tomado pela mão de Jesus eu vou. Tomado pela mão de Jesus eu vou. Tomado pela mão em seu amor eu vou. Em seu amor. Quando nós somos mais novos, nós queremos provar para as pessoas que nós temos coragem, que nós conseguimos fazer as coisas. Quando nós somos mais novos, nós queremos ter mais o respeito das pessoas. E eu, com os meus 20 anos de idade, eu estava em busca dessa oportunidade. A oportunidade de ter o respeito das pessoas, de provar a minha coragem. E, sei lá, salvando alguma pessoa, salvando algum cachorro que estava na beira de algum perigo aí, e por isso ser respeitado. E que bom que eu me tornei um discípulo de Jesus, e aos 22 anos de idade, eu tive uma fonte de oportunidades para salvar pessoas, para salvar muitas vidas. Bom dia a todos! Nós somos a Igreja Cristã Internacional de São Paulo e nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus e ajudar as pessoas a serem discípulas de Jesus Cristo, amém? Então, nessa ânsia de querer provar, nessa ânsia de eu querer mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa corajosa, como todo jovem, muitas vezes, alguns jovens são obstinados a fazer, eu encontrei um sentido para a minha vida, que é de salvar pessoas espiritualmente. Amém? Mas mesmo assim, mesmo como discípulo de Jesus, um dia me passaram um desafio. Qual foi o desafio? O desafio de pular de bungee jump. O que é bungee jump? Bungee jump é quando você está nas alturas e alguém amarra uma corda aos seus pés e você é arremessado precipício abaixo e essa corda ela estica e te salva. Então alguns discípulos falaram assim, vamos pular de bungee jump, vamos fazer alguma coisa radical. E a vida de um discípulo é uma vida radical, mano. É uma vida cheia de loucuras, não? Foi então que eu resolvi pular de bungee jump. E eu vi isso como uma oportunidade. Então, quando eu cheguei lá, eu vi um colchão de ar enorme, alto, e eu pensei comigo, uau, eu vou pular lá de cima, ao menos se a corda arrebentar, eu vou estar e vou cair aqui nesse colchão. Foi então que um guindaste me puxou e me levou lá em cima, e quando lá de cima eu visualizei lá embaixo, aquele colchão que parecia enorme, estava desse tamanho assim, pequenininho, eu pensei, eu não vou cair nesse colchão se a corda arrebentar, não? Mas interessante, e quando você está lá em cima, você tem que se projetar, você tem que saltar lá de cima. E o que acontece é que parece que você vai se suicidar. Porque você é uma queda livre, então você se joga lá de cima, é uma sensação horrível. E você pula e o que te salva é uma corda. Uma corda vai te salvar. Uma corda vai impedir que você se despedace lá embaixo. Mas uma coisa interessante, depois que eu pulei de bungee jump, eu me senti tão realizado,
Eu me senti tão bem, tão cheio de coragem. Eu me senti assim, com vontade de compartilhar com as pessoas ao meu redor. Tão animado que eu pulei de bungee jump, que eu comecei a conversar com as pessoas. E eu fui e fiz uma segunda coisa radical no mesmo dia que eu pulei de bungee jump. Eu fui a pé do metrô Vergueiro até o metrô Santana, até o Imirim. Para quem conhece São Paulo sabe que é uma longa caminhada. E isso da noite para a madrugada. Então eu passei lá pela Praça da Sé, tudo a pé e fui. Uau! Foi muito radical para mim na época. Foi legal porque ao menos eu podia contar para os meus amigos, né? Isso quando a gente é jovem. Depois, quando a gente fica um pouquinho mais velho, depois quando a gente se casa, a gente não tem mais tanta necessidade assim de provar às pessoas, não? De provar para as pessoas que nós somos capazes de fazer alguma coisa. Agora, a única coisa que eu faço de radical, por exemplo, é comer pimenta. Quanto mais forte a pimenta, mais radical você é, não? Depois que a gente fica velho, a gente tem uns costumes meio estranhos, não? Mas existe uma frase de Winston Churchill que diz o seguinte: o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade, mas o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Bom, essa questão do bungee jump, eu vi uma ótima oportunidade. É uma dificuldade, é um medo que depois de vencido, você fica muito animado de querer compartilhar para as pessoas. E as pessoas começam a falar assim, uau, não, você foi radical, né? Mas espiritualmente nós podemos aprender muitas coisas também. E o tema da pregação de hoje é: aproveite as oportunidades para Deus. Amém? Aproveite as oportunidades para Deus. Vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 15. Efésios 5, versículo 15. Diz o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Amém? Aproveitando as oportunidades. Então, a vida de um discípulo é uma vida de aproveitar oportunidades que as dificuldades nos lançam. Passamos por muitas dificuldades, vemos as dificuldades das pessoas no mundo, mas nós temos que transformar isso na ótica de Deus e entender que cada dificuldade, cada sofrimento das pessoas, cada situação difícil é uma oportunidade para nós crescermos espiritualmente, é uma oportunidade para nós nos aproximarmos de Deus e é uma oportunidade para nós salvarmos as pessoas. Amém? Em comemoração ao Dia das Mulheres, que foi no dia 8, nós vamos hoje ver a história de uma mulher, Débora. Amém? E vamos aprender com ela como ela aproveitou as oportunidades para Deus. Débora era uma profetisa, líder do povo de Israel, ela era uma juíza. E a Bíblia fala em Juízes 4, versículo 1, vamos lá? Juízes 4, versículo 1. Fala sobre Débora aqui. E diz o seguinte: depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Haroset-Hagoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Uau! Nós vemos aqui uma ameaça, uma opressão do povo de Deus. Por 20 anos, eles oprimiam o exército inimigo.
Versículo 4. Depois da morte de versículo 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes em Naphtali, e ele disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon, e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei. Mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, olha bem, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram e Débora foi com ele. Uau! 20 anos de opressão, porque os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Passaram por dificuldades. Daí surge uma mulher corajosa. Surge Débora, amém? Que viu uma oportunidade naquela dificuldade. Deus falou com ela. Deus estava atendendo o clamor do povo que estava sendo oprimido por 20 anos. Então uma mulher se levanta, corajosa, se submete ao que Deus falou para ela e inspira o seu exército, e inspira Baraque a ir e derrotar o comandante do exército inimigo. Mas Baraque não viu oportunidade. Na verdade, Baraque estava cômodo e ficou com medo, porque o exército era muito numeroso, o exército inimigo era muito numeroso. Ficou com medo. E uma pessoa com medo, ela fica paralisada, não? Então Débora olhou o modo de agir de Baraque, que não quis aproveitar a oportunidade, por isso estava desunido com Débora, nesse pensamento. Olhou para Baraque e pensou assim: olha, ok, eu vou com você. Eu vou com você, Baraque. Mas a glória de derrotar, de matar Sísera, não será sua, mas será de uma mulher. Nós temos aqui uma outra mulher na questão, aqui nós vamos ler mais tarde. Mas foi isso, Baraque não aproveitou a oportunidade. Então, o que nós podemos aprender com isso? Nós estamos mais uma vez aqui em cultos virtuais, amém? Somente virtuais agora, por conta da volta da pandemia. Estamos numa dificuldade muito grande, porque parece que essa pandemia está voltando mais forte, causando mais terror, mais pavor. Parece que os hospitais agora estão mais cheios. Estão faltando vagas nas UTIs em vários estados brasileiros. Nós estamos aqui em São Paulo em toque de recolher. A partir de segunda-feira vamos ter o toque de recolher a partir das 20 horas. Nós podemos olhar tudo isso e pensar: uau, que dificuldade, que triste. Isso pode causar medo, pavor no coração das pessoas. Sim, pode. Porém, um discípulo, uma pessoa espiritual, assim como Débora, vai olhar essa dificuldade e vai pensar: é uma oportunidade. Amém? É uma oportunidade. Que oportunidade que é? Deus está permitindo tudo isso para causar temor no coração do homem. Para amolecer o coração de cada um de nós. Uma vez que você tem temor, uma vez que você enxerga a situação e seu coração fica com receio, o que acaba acontecendo
é que você tem uma tendência, nós temos uma tendência de ficarmos mais espirituais. Uma vez que estamos com temor, nos tornamos mais vulneráveis para Deus. Então é uma grande oportunidade. Deus, na verdade, está usando a pandemia para dar oportunidade aos discípulos de chegar até os corações. Olha o que aconteceu em 2020. Por causa da pandemia, ficamos alguns meses fazendo cultos somente virtuais e não presenciais, e não cultos híbridos. Mas olha o que aconteceu. Durante a pandemia de 2020, a igreja teve o recorde de batismos e restauração. A igreja teve o recorde de crescimento. Pessoas sendo salvas, pessoas voltando para Deus, sendo restauradas. Mesmo com o nosso querido líder da igreja aqui em São Paulo, Raul, ficando quase 4 meses fora do Brasil para cuidar do pai dele na época. Só na região leste e ABC, nós vimos em um ano 56 batismos e restaurações. Isso durante a pandemia de 2020. Agora em 2021, nós estamos na 10ª semana, 11ª semana do ano, e já tivemos, somente na região leste, falando mais da região leste, tivemos 12 batismos. Mais de um batismo por semana. E na região leste nós já somos 157 pessoas, incluindo região leste, ABC e a nova região supernova. Amém? Incrível! O mesmo aconteceu com o Raul, quando ele teve que ficar com seu pai, que tinha câncer. E o câncer amoleceu, como todos nós sabemos, o coração do pai do Raul. E Raul, como um discípulo, ele viu uma grande oportunidade na dificuldade. Então ele pensou assim, uau, eu vou anunciar a mensagem para o meu pai, eu vou salvar meu pai, eu vou estudar a Bíblia com meu pai. E foi o que aconteceu. A dificuldade da doença amoleceu o coração do senhor Raul, que é o pai do Raul. E por conta disso, ele estudou a Bíblia e foi batizado em 2020. O que são as dificuldades para um discípulo? O que é a dificuldade para um discípulo? É uma oportunidade. O que é a pandemia para um discípulo? É uma grande oportunidade de salvarmos. Amém? Para evangelizar. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Márcio Barreto, que muitos aqui conhecem. Nós estudamos a Bíblia com ele em 2020 e fizemos todos os estudos virtualmente. Só o conhecemos pessoalmente no dia do batismo dele. Amém? E ele foi batizado aqui na REP, aqui na piscina da REP. Foi o dia que nós conhecemos o Márcio. Incrível, não? Ver como Deus tem salvado. Então vai muito da maneira com a qual nós pensamos. Aproveitem a pandemia para Deus. Está causando muita dor, está causando muita dor. Temos que nos solidarizar, com certeza, com as pessoas. Temos que dividir as dores. A Bíblia ensina isso. Nós dividimos as dores uns com os outros. Mas também é uma grande oportunidade para pessoas serem salvas. Amém? Vê o que nós vimos aqui em relação ao que aconteceu com o nosso irmão Paulo Maia, né? Que pelo Facebook conversou com um rapaz lá das Filipinas que morava a 12 horas do culto de Filipinas, do culto de Manila, que é a capital das Filipinas. Ele foi batizado, levou a esposa foi batizada, depois voltou para a cidade. Já tem uma pessoa que pode ser batizada hoje ou foi batizada ontem, lá na cidade dele, 12 horas. E a mensagem está sendo anunciada. Isso durante a pandemia. Amém? Isso é incrível. São histórias de milagres nas dificuldades. Da dificuldade nasce a oportunidade. Esse foi o ponto número 1. Da dificuldade nasce a oportunidade. Ponto número 2. Seja radical na oportunidade. Não deixe a oportunidade passar batida. Seja radical, seja profundo, vá até o fim. Continuando aqui em Juízes 4, versículo 11, diz o seguinte: ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera,
que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete Agoim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: vá! Este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera. Uau! E todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete Agoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Versículo 17. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim. Jabim era aquele rei inimigo de Israel, né, cujo comandante era Sísera. Então, naquele tempo havia paz entre Jabim e o rei de Hazor e o clã do queneu Eber. Versículo 18. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou. Venham, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Ou seja, estava escondendo lá Sísera. Versículo 19. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco d'água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro e deu-lhe de beber. E tornou a cobri-lo. Versículo 20. E Sísera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia em sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora, até a estaca na têmpora, onde eu parei aqui, até penetrar o chão, e ele morreu. Uau, que radical, não? Baraque passou à procura de Sísera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Uau, que história radical! Nós vemos aqui então que Baraque perseguiu Sísera, perseguiu todo o exército, eles tiveram uma grande vitória, o povo de Israel. Porém, Sísera fugiu, encontrou uma tenda. Naquela tenda estava ali uma mulher chamada Jael, esposa de Eber, o queneu, e ela resolveu escondê-lo para que Baraque não o encontrasse, porque Sísera estava com medo. Só sobrou ele. Só ele ficou vivo naquela ocasião. Então o que acontece é que ela esconde, ela mata a sede dele com leite, e depois ela vai, pega uma estaca, pega um martelo, enquanto ele estava em sono profundo, coloca na têmpora dele, vai lá e pá! Mata Sísera. Uau! Que história! O que nós podemos tirar daqui? Sem dúvida nenhuma, precisamos ser radicais, aproveitar profundamente as oportunidades, mas nós podemos pensar o seguinte: algumas pessoas podem pensar assim, que história absurda, sob o ponto de vista humanista. Que história horrível! Como Deus permite que pessoas morram desse jeito? Algumas pessoas podem pensar assim e ficarem revoltadas. Isso faz com que pessoas possam ficar amarguradas com Deus. Histórias como essa fazem com que ateus fiquem cheios de razão. Que Deus cruel! Como ele permite uma barbaridade dessa?
Na verdade, essa história nada mais é do que o retrato de quem realmente Deus é. Nada mais é do que a forma como Deus lida com o pecado. Se para você Deus é aquele ser omisso, paz e amor, hippie, não? Que tolera tudo, não. Talvez a visão que você tenha de Deus está um pouquinho distorcida. Precisamos ler muito a Bíblia e sair do nosso mundo hipersensível e entender qual que é a mentalidade, como Deus pensa. Existe uma hipersensibilidade, infelizmente, no mundo em que vivemos hoje, que faz com que fiquemos contra o Deus da Bíblia. E faz com que criemos um Deus superficial em nossas mentes. Um Deus que relativiza as coisas. Um Deus menos exato. Um Deus menos direto. Interessante que pessoas, mesmo não lendo a Bíblia, elas têm uma imagem de Deus, mas não uma imagem de Deus realmente como Ele é. Deus é radical contra o pecado. E não somente no Antigo Testamento. Não. Se você abrir lá em Mateus 25, não precisa abrir agora, mas acompanhe aí mais ou menos comigo. Lá, Jesus fala que na sua volta, Ele vai separar ovelhas de bodes. Ele vai fazer uma separação. E qual será o destino dos bodes que ficariam separados das ovelhas? Ele fala lá no versículo 41, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Uau, isso no Novo Testamento. É assim que Deus lida contra o pecado. Tudo por causa de uma única coisa: pecados. Deus odeia o pecado. E a pergunta que eu faço é: você odeia o pecado? O pecado causa em você uma repulsa? Ou você ama o pecado? Pessoas não querem mudar. Pessoas não querem se arrepender muitas vezes. E por isso elas preferem mudar o conceito que elas têm de Deus, para que Deus e a Bíblia se adequem à vida deles. E não o contrário. A nossa vida se adequar à palavra de Deus. Precisamos conhecer mais a Deus. E entender que Deus não é um Deus tolerante nesse aspecto. Ele lida de forma radical contra o pecado. E como isso acontece na prática? Porque nós estudamos a Bíblia com as pessoas e também ajudamos por meio do que chamamos de discipulado. Ajudamos com a Bíblia as pessoas que já são batizadas. E muitas vezes nós lidamos com o coração humano. Lidamos com os sofrimentos, lidamos com muitos pecados. Eu muitas vezes sou muito ajudado nas coisas que eu preciso mudar por meio do discipulado. E também tenho que ajudar outras pessoas com a Bíblia aberta, com a palavra de Deus aberta. Só o que acontece é que algumas pessoas, por amor ao pecado, muitas vezes vão achar que nós estamos invadindo a privacidade. E ninguém gosta de ter a sua privacidade invadida. Mas invadimos a privacidade quando confrontamos uns aos outros com a Bíblia. E nós vivemos num mundo hoje cada vez mais hipersensível. As pessoas hoje, elas têm pavor de sofrer. As pessoas hoje, elas se incomodam por coisas muito pequenas. E cada vez mais, pessoas estão se incomodando por coisas muito pequenas. Isso cria um senso em nosso meio de não tolerarmos, não querermos entender como Deus é na sua natureza. Muitas vezes, pessoas vão juntar a amargura e nos odiar pelo resto da vida quando nós falamos de, por exemplo, confissão de pecados. Pessoas não vão gostar de você. Não? Outros ainda vão simplesmente ignorar, às vezes abandonar a Deus. Algumas pessoas conseguem abandonar a Deus mesmo estando na igreja. E viver uma vida apagada, sem brilho, sabe? Mas com um ódio interior, com amarguras lá no interior. Por quê? Porque nós muitas vezes ajudamos as pessoas a irem para a luz, a se arrependerem dos pecados. Temos que entender que o nosso pecado é tão cruel que ele matou Jesus na cruz.
E isso deve causar indignação em cada um de nós. Como é a sua relação com o seu pecado? Vamos falar diretamente aqui agora. Temos pecados, não cometemos pecados. Mas como você se relaciona com o seu pecado? Você consegue tolerá-lo? Você fica indignado quando alguém abre a Bíblia e te ajuda? Você que está estudando a Bíblia, vendo lá, se deparando com o que Deus considera o que é errado. Como é a sua relação com o seu pecado? E qual é a relação que Deus tem com o pecado? Vemos aqui uma história de Débora, onde o exército inimigo foi morto para a preservação do povo de Deus. Um povo que, ainda que muitas vezes pecasse, ainda que muitas vezes estava à deriva, muitas vezes sofria as consequências dos seus próprios pecados, mas Deus separou um povo para que olhasse para ele e pudesse segui-lo. E não permitia que os inimigos o dominassem. Às vezes, quando os inimigos dominavam, Deus permitia sim, que algumas vezes os inimigos dominassem o povo, mas é para repreensão do povo. E Deus sempre preservava remanescentes para que seu povo nunca deixasse de existir. Mas olha que interessante. A hipersensibilidade desse mundo é causada muitas vezes porque a luz de Deus ofusca os olhos daqueles que não querem se arrepender. Se nós temos que ser hipersensíveis, que sejamos hipersensíveis para nós nos arrependermos, amém? Nos arrependermos dos nossos pecados. Outra coisa interessante que nós vemos aqui é que Deus ele conhece o coração das pessoas. E Deus conhecia desde o princípio, e Deus conhece e conhecia desde o princípio, mesmo antes de nossas atitudes relacionadas ao pecado. Por exemplo, o coração de Débora, um coração de uma mulher valente, uma profetisa corajosa, que liderou o povo à vitória. Deus já conhecia o coração de Débora, mas Deus conhecia também o coração covarde de Baraque. Por isso permitiu que as honras da vitória fosse de uma mulher, fosse de Jael. Então uma mulher, Jael, matou Sísera. Jael foi radical. Deus conhecia já de antemão o coração de Sísera, cruel, que foi humilhado e morto. Por isso que essas pessoas passavam por situações. As atitudes deles e cada um de nós simplesmente revelam o nosso coração. As atitudes revelam o coração. Não é porque nós fazemos o que é errado, aquilo que nós somos. Então Deus, ele disciplina o nosso coração. A atitude simplesmente ela revela quem nós somos. Amém? Então, qual é o conselho? Não discipule somente quando um discípulo peca, mas sim discipule, ajude o coração que leva a pecar. Não somente eu preciso ser discipulado por causa das minhas atitudes. Eu fiz o que é errado, então vamos lá e vamos falar com o Renato, ele fez aquilo que é errado. Sim, eu preciso ser repreendido por causa disso, mas eu tenho que ser repreendido pelo meu coração que me levou a fazer isso. Isso demanda tempo, perseverança e principalmente amor. Eu me lembro o tempo que eu demorei para poder tomar uma decisão muito importante na minha vida, que é a decisão de restaurar as minhas convicções e me juntar num movimento de Deus comprometido que faz discípulos. Eu demorei 2 anos, mas eu lembro de Raul e Linda tendo tempos comigo, tempos com a minha esposa, nos ajudando muito. Isso demorou 2 anos, mas eles discipulavam o nosso coração para que nós mudássemos, ainda que tivéssemos atitudes ruins. Não pelas atitudes ruins, mas o nosso coração foi discipulado. Amém? É interessante isso. Então, para terminar, tome 2 decisões. Uma, você que está estudando a Bíblia, vá até o fim nos estudos bíblicos. Permita que a Bíblia fale mais alto em seu coração do que suas emoções, do que suas tradições. E número 2, para você que está sendo discipulado ou está discipulando alguém, discipule o coração e não somente a atitude. Depois do capítulo 5, aqui de Juízes, nós vemos uma incrível oração de Débora. E nessa oração ela termina no versículo 31 dizendo: assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol. O que é o sol? O sol é uma luz que ofusca, né? Ninguém consegue olhar para o sol muito tempo.
Ou seja, é uma luz que ofusca e vai ofuscar um mundo hipersensível por causa do pecado. Depois ela continua. Seja como o sol, quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Uau, que animador isso, irmãos. Saber que nós podemos ter paz durante muito tempo se nós tomamos atitudes, se nós aproveitamos as oportunidades que Deus coloca, se nós transformamos as dificuldades em oportunidades, amém? Que nessa pandemia seja uma incrível oportunidade para evangelizarmos com o coração mais comprometido. Que nessa pandemia nós possamos alcançar muitas pessoas, como em 2020, e alcançarmos mais ainda, por quê? Porque o mundo está apavorado, mas um discípulo está aproveitando a situação para Deus, amém? Para a honra e para a glória do nosso Deus. Seja o sol na vida de alguém, seja como aquela corda do bungee jump, que sabe, ainda que sendo uma corda, é a corda que salvou, é a corda que salva a pessoa que pula, amém? Ela estica, essa corda, ela tem um estresse, né? Então ela estica, mas essa é a corda que salva. Então, que os nossos estresses, que as nossas mentes, que o nosso foco se volte para salvar as pessoas. E a Deus seja dada toda a glória. Amém. Canção Deus Defensor. Oh, bom Deus, que olha por nós e conhece o meu viver, e meus erros vem perdoar, me permite recomeçar. De manhã ergo a minha voz e a esperança me faz renascer. Teu amor é o que me faz andar, tua graça é o que me faz sonhar. Bom é cantar ao Senhor, bom é viver pra te amar, bom é servir onde eu for, sentir teus braços me carregar. Onde for, como for, sempre vou te louvar. Oh, meu Deus, defensor, sempre irei te adorar. Onde for, como for, sempre vou te louvar. Oh, meu Deus, defensor, sempre irei te adorar. De manhã rego a minha voz e a esperança me faz renascer. Teu amor é o que me faz andar, tua graça é o que me faz sonhar. Bom é cantar ao Senhor, bom é viver pra te amar, bom é servir onde eu for, sentir teus braços me carregar. Onde for, como for, sempre irei te louvar. Oh, meu Deus, defensor, sempre irei te adorar. Onde for, como for, sempre vou te louvar. Oh, meu Deus, defensor, onde for, onde for, como for, sempre vou te louvar. Oh, meu Deus, defensor, sempre irei te adorar. Onde for, como for, sempre vou te louvar. Oh, meu Deus, defensor, sempre irei te adorar. Amém. Bom dia, família. Eu sou o William Nakada
E atualmente eu sou engenheiro civil formado e trabalho nessa área. Então, obrigado, Renato, também por ter compartilhado uma pregação incrível com a gente e pelo Vini por ter me dado esse privilégio de poder falar sobre as contribuições. Então, muito mais do que falar sobre o quanto nós vamos ofertar hoje, eu queria falar sobre o tema da motivação. Então, com que tipo de coração nós estamos aqui hoje para ofertar para Deus? E não existe nada melhor para nos mover a motivação correta do que a palavra de Deus. Então, vamos abrir aqui no livro de Atos, capítulo 20, do versículo 32 ao 35. Eu vou ler pra gente. Agora, eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Amém. Família, eu queria encorajar a todos nós, sabe, essa escritura ela é incrível. Ela fala que há maior felicidade em dar do que em receber. Então eu queria encorajar porque muitas vezes nós podemos ter essa falsa sensação de que nas contribuições ou quando nós sacrificamos algo para Deus, estamos perdendo. Mas olha, não é isso que a palavra de Deus fala. Ela fala que há maior felicidade em dar do que em receber. Isso implica que no momento em que nós estamos contribuindo, na verdade nós não estamos perdendo. Nós, na verdade, estamos recebendo muito mais do que o próprio dinheiro que estamos ofertando. Então, que incrível, né? E queria compartilhar exemplos práticos que, com certeza, você que é discípulo, você vai conseguir se identificar muito bem. Então, sabe quando você vai ajudar no estudo bíblico e você sente que você aprendeu mais daquele estudo bíblico do que a própria pessoa que estudou? Né? Você foi lá, parece que o estudo bíblico foi para você, né? De tantas coisas que você conseguiu aprender. Ou mesmo quando você foi compartilhar a sua fé, você sai de uma campanha evangelística compartilhando que nem um doido e no final você sente como isso aumentou a sua fé. Então olha que engraçado, você foi compartilhar sua fé, só que você saiu mais ganhando do que inclusive as próprias pessoas que você compartilhou. E a mesma lógica, ela segue nesse momento de contribuições. Exatamente porque quando nós mais damos, nós mais ganhamos de Deus. Amém? E estamos entrando em fase roxa, então um período de muitas dificuldades. Então a pandemia ela está atingindo o seu ápice, então um momento muito conturbado, né, para todo mundo. E você pode ficar até tentado a pensar, não, Willy, essa fase roxa eu preciso guardar o meu dinheiro, né? Isso pode ficar até tentado a não contribuir nas ofertas hoje. Só que o que me encoraja a contribuir ainda nessa pandemia é pensar não o quanto eu preciso, mas é pensar também o quanto a igreja precisa das contribuições hoje. Então podemos até ser egoístas pensando apenas nas nossas necessidades, o quanto eu preciso pagar os meus boletos, o quanto eu preciso pagar as minhas contas. Isso é verdade. Eu não duvido que você precisa desse dinheiro. Mas, muito mais ainda, o reino de Deus pensa nos missionários que largaram as suas carreiras, muitos deles largaram carreiras promissoras, para então viver em prol do reino, viver integralmente para a igreja. O quanto Danilo, quanto Carol, quanto Caio, todos os missionários precisam das contribuições também. Então, com isso, eu queria motivar todos nós a pensarmos não na necessidade pessoal, mas na necessidade da igreja, na necessidade do reino de Deus. Porque assim nós vamos estar colocando essa escritura em prática, que há maior alegria em dar do que em receber. Eu queria chamar todos vocês para uma oração para esse momento das contribuições. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento das contribuições.
Obrigado, Pai, de poder ofertar ao Senhor, Pai, e saber que nesse momento nós estamos recebendo muito mais do Senhor do que estamos dando, Pai. Então, Pai, por favor, Pai, fortaleça nossos corações para termos a real motivação de fazer tudo isso para o Senhor, Deus. Nos ajuda a contribuir para a expansão do Seu reino, e eu te oro tudo isso muito grato, Pai, no nome de Jesus. Amém. Olá, que culto incrível que tivemos, igreja! Obrigado, Renato, por pregar poderosamente a palavra de Deus aqui pra gente. Obrigado, Willy, por compartilhar o coração que temos que ter para Deus em relação às ofertas. E, finalmente, eu queria dar alguns avisos aqui pra igreja. O primeiro deles é que essa quarta é culto de mulheres. Eu já imagino as mulheres gritando em casa agora. Às 20 horas da noite, quarta-feira, na região leste vai ser pelo Google Meet, na região sul e oeste vai ser pelo Zoom. Sexta temos o devocional de universitários, também pelo Zoom. E sábado, Supernova, a reunião dos jovens e adolescentes da igreja pelo Google Meet. Domingo que vem, se Deus permitir, vamos estar virtualmente. Então só para chamar a atenção de vocês que às 10 horas da manhã não vai ter nada acontecendo no Facebook. Você pode ir direto para o seu grupo de bate-papo e fazer a Santa Ceia por lá, na sua casa, e preparar ela de antemão. E às 10h30 a gente começa oficialmente o culto pelo Facebook. Sempre é o mesmo link, só para lembrar a todos. Também, logo após essa reunião, 15 minutos após o final do culto, vamos ter a nossa reunião de líderes de bate-papo. Então, as aulas dos estudos de segmento continuam. O Raul vai aqui fazer a penúltima aula dos estudos de segmento com o nosso amigo fictício Manolo, que foi batizado. E um aviso importante é, para a região leste, vocês podem continuar aqui no grupo do Facebook. A transmissão vai continuar sem parar aqui pelo Facebook, tá bom? Então, o Renato gostaria de dar mais direções para os líderes de bate-papo. Agora, para a região sul e oeste, a gente vai assistir a reunião de líderes pelo Zoom. Então, agora mesmo vai ser disponibilizado um link no grupo da região sul e no grupo da região oeste e também nos grupos dos líderes de bate-papo. Então, eu queria pedir encarecidamente, assim que terminar a última canção, você pode entrar nesse link do Zoom para poder participar da reunião de líderes. A gente vai ter aula do Raul, e depois vamos dividir em salas. Mas se você quiser ver pelo Facebook, a transmissão vai continuar. Então vão ser 2 transmissões. Uma pelo Facebook, região leste, e uma pelo Zoom, região sul e oeste. Tudo bem? Então com isso, vamos estar animados e cantar uma última canção para Deus. Amém? Vamos cantar Minha Alegria é Te Adorar. La 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 ya la ya la ya la la ya la ya la ya la la ya la ya la ya la ya la ya. A sua palavra me traz alegria, sua mensagem me faz mudar. A sua luz ilumina meus dias, trazendo a força que me faz brilhar. Sou tão seguro por estar contigo.
ser grato. Eu sou tão grato por ser teu filho, viver em teu reino e poder cantar. Tu és Deus amoroso e bendito, e a minha alegria é poder te adorar. La 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 ya la ya la la ya la 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 ya la ya la ya la 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 ya la ya la la ya la la ya la ya la ya. Amém. Ótimo domingo a todos.